hoje eu quero dar continuidade na série iniciada domingo passado, intitulada Reino de Deus. Domingo passado nós falávamos sobre esse reino e hoje nós falaremos sobre o rei. Quero ler com você Isaías capítulo 9, de 6 a 7, onde lemos: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Sabe, queridos, se nós desejamos estar no reino de Deus, é fundamental conhecermos quem governa esse reino. Quem é o rei desse reino? Porque o reino, na verdade, ele expressa, ele emana desse rei. É necessário que haja súditos em um reino, e mais à frente nós falaremos sobre os súditos, mas é fundamental perceber que a cultura, que a ordem, que a lei de um reino emana desse rei. E no caso do reino de Deus, o rei chama-se Jesus. Ele é o rei no reino de Deus. O próprio Deus o constituiu rei e sacerdote desse reino. No domingo passado nós podemos perceber que a nossa obediência determina a expressão do reino de Deus na terra. Tá certo? A nossa obediência determina a expressão do reino de Deus na terra. É claro que Deus não depende de nós para fazer o seu reino, é evidente. Mas Ele, na sua soberania, escolheu o homem para ser sal da terra e luz do mundo. Ele, na sua soberania, escolheu o homem para ser esse ministro de Deus na terra. Por isso, o nosso propósito de vida é glorificar a Deus na terra. O nosso objetivo de vida é atrair o reino que já está estabelecido no céu para a terra. Quando nós temos essa percepção, a gente começa a compreender melhor versículos como que dizem: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Tá certo? A maneira que nós temos de compreender as regiões celestiais, queridos, é aqui, ó. Tá certo? Não é ali, não. Tem gente que pensa que as regiões celestiais é no céu, ou é no inferno, ou é num local onde fazem feitiçaria. Não é não. As batalhas espirituais que são travadas nas regiões celestiais, elas são travadas aqui. É na nossa mente que essa batalha é travada. É na nossa mente que Satanás tenta de todas as maneiras colocar enganos, para que enganados nós pratiquemos o pecado. Pecado também é fruto de engano. O pecado é fruto de orgulho. O pecado é fruto de rebeldia. E o inimigo das nossas almas tenta constantemente nos desviar daquilo que o nosso rei estabeleceu como parâmetro, como caminho que devemos trilhar para glorificá-lo na terra. E o interessante é que o próprio rei, na sua majestade, na sua glória, o próprio rei Jesus providenciou para que nós tivéssemos condição de obedecê-lo. Isso é graça de Deus. Até a nossa obediência ao rei
é graça de Deus. Por dois fatores que eu quero deixar claro para vocês. O primeiro fator chama-se imputação da obediência de Cristo a nós. Tá certo? Se você morresse agora e estivesse olhando para Deus, e Ele te perguntasse: você me obedeceu em tudo na terra? O que é que nós responderíamos? Não, Senhor. Não. Digo isso com muito temor, digo isso com muito... Mas não. Hoje mesmo, no dia que o Senhor me chamou, eu já pequei hoje de manhã. Eu já te desobedeci. Aí Deus vai te perguntar: mas me diz uma coisa, você creu no meu Filho Jesus Cristo? Você creu na obra dele? Crie. Isso aí com certeza, eu posso ter errado, eu posso não ter vigiado, e por isso pequei, mas eu sempre criei em Cristo e na obra dele. Aí Deus vai dizer para você: não, então você é obediente sim. Você estava nele? Eu estava. Então se você estava nele e ele é obediente, você também é. Então, por mérito nosso, nós não somos obedientes. Mas se nós estivermos em Cristo e Ele é obediente, diante de Deus, nós somos recebidos como obedientes. Tá certo? Isso é um aspecto da obediência, a imputação da obediência de Cristo a nós. Mas existe um outro aspecto. Porque se nós não tivermos o outro aspecto, a gente vai pensar o seguinte: se eu sou obediente diante de Deus porque eu estou em Cristo, eu vou chutar o pau da barraca, né? Eu não tenho que ser obediente. Mas não, querido, não é dessa maneira. Existe o segundo aspecto dessa obediência, que chama-se graça capacitadora, graça transformadora. Então, da mesma forma que por meio da graça, Cristo nos salva do império das trevas e nos transporta para o seu reino, através dessa mesma graça, Ele nos capacita a não mais pecarmos. Então, Ele deseja a nossa obediência aqui e agora. E não é merchan lá do aqui e agora não, viu? É aqui e agora que Ele quer a nossa obediência. Mas Ele sabe que nós somos incapazes de obedecer por causa dessa natureza corrompida que tivemos em razão do pecado. E é exatamente por isso que todo aquele que crê em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se em Cristo eu tenho uma nova natureza, por meio dessa nova natureza santa e perfeita, que me foi dada de graça por Cristo, agora eu posso obedecer. Então, essa obediência não pode ser só na ideia. Essa obediência tem que sair da ideia, inundar meu coração e se expressar nas minhas mãos, pés e boca. Essa obediência não é simplesmente imputada por Cristo, e ela é, pela graça de Cristo, essa obediência é imputada a nós. Mas nós, como nova criatura, como filhos de Deus, como ministros de Deus na terra, como reis e sacerdotes na terra, porque nós também somos reis e sacerdotes na terra, porque nós estamos em Cristo, é claro que nós precisamos expressar o reino de Deus na terra. E como é que nós expressamos o reino de Deus na terra? Obedecendo. É dessa maneira. Obedecendo. Filipenses 2,13 ainda nos diz: é Ele que realiza em nós tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua vontade. E aí tem gente que imagina o seguinte: não, eu li aqui Filipenses 2,13, está lá escrito, é Ele que realiza em mim, tanto querer quanto realizar. Então eu só vou obedecer a Ele quando Ele me fizer querer obedecer. Essa pessoa está completamente enganada, coitada. Né?
Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim para ela: ah, coitada. Não é assim. Não é dessa maneira. E eu já me deparei com muito cristão, e eu tenho certeza que quando eu disser isso, alguém aqui vai se tocar, né? Porque eu tenho conversado com muito cristão que diz o seguinte: ai, pastor, quando Deus tocar o meu coração, aí eu faço tal coisa. Ah, coitado, não vai fazer. Porque Deus já tocou o coração e ele não percebeu. Deus já tocou, Deus já fez a obra, Deus já realizou a obra, e esse cristão ainda não notou. Eu estou esperando Deus me tocar, e Deus está tocando ele. Eu estou esperando Deus mudar meu coração, e Deus já mudou. Eu estou esperando que Deus me dê condições de obedecer, e Deus já deu. E esse cristão continua esperando um toque do Senhor. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: não queira ver anjo não, viu? Não queira não. Os anjos só desceram aqui para a terra em momentos muito específicos, né? Alguns desses momentos foram maravilhosos, como a visita do anjo Gabriel a Maria, também a visita dele a Zacarias, mas ele também veio visitar Abraão antes da queda de Sodoma e Gomorra. Não queira ver anjo não. Tem gente que acha que quando viu um anjo vai ver um homem muito bonito, né, com asas brancas. E essa descrição de anjo aí é grega, não tem nada a ver com o anjo da Bíblia não. O anjo da Bíblia são 2 anéis com olhos para tudo quanto é lado, e não sei quantas asas, e em cada asa não sei quantos olhos. Eu acho que na hora que você viu um anjo, você vai tomar um susto. Não queira ver anjo não. É por isso que Cristo diz que nós devemos viver por fé, e não pelo que vemos. E não pelo que vemos. Nós devemos agir por fé. Se Cristo morreu na cruz por mim, para me libertar de todo pecado, para abrir as portas da eternidade, para que eu entre por ela, eu tenho que crer nisso por fé e agir por fé. Ai, pastor, eu não estou sentindo nada, que nada em mim mudou. Eu entreguei minha vida a Jesus, mas eu estou esperando um arrepio. Eu estou esperando que algo mude no meu coração para eu começar a obedecer a Deus. Querido, isso não vai acontecer. Pode até acontecer, mas não é regra. O que a Bíblia diz é que nós não somos guiados pelo que vemos ou pelo que sentimos, mas pelo que cremos. Então, se nós cremos que Cristo me deu uma nova natureza perfeita, se nós cremos no que a Bíblia diz, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia, e aí até o dia da volta dele, né? Ele há de completar essa obra. Se nós cremos nisso, nós temos que agir dessa maneira. Eu achei interessante essa semana, terça-feira recebemos o Luciano Subirá, na quarta de manhã, a gente foi tomar um café com ele, né? Tirar um tempo com ele, conversar e tal. E na terça-feira mesmo, enquanto eu orava, conversando com Deus, e aí veio aquela vontade: eu vou pedir ao Luciano Subirá para orar por mim, por tal coisa, né? Na hora que eu pensei nisso, aí eu senti dentro de mim alguém dizendo: você não vai não, né? É sério. O Espírito Santo disse: não, você não vai pedir não, você não vai pedir não. Você não já me pediu? Você não já creu que eu te dei? Então você vai pedir por quê? Você não vai pedir não. Aí eu: sim, senhor. E não pedi mesmo não. Mas o Espírito Santo tocou o Luciano Subirá para orar por mim exatamente nessa mesma área. Sabe, queridos, Deus deseja ter um relacionamento íntimo conosco. Ele quer ter esse relacionamento íntimo. E a maneira que nós temos de conhecer ao nosso Rei é através desse relacionamento.
Sabe, queridos, nós somos fruto das 5 pessoas com quem nós mais nos relacionamos. Tem gente que chega para mim, ai pastor, eu não consigo mudar isso na minha vida. Eu pergunto, quem são os teus amigos? Quem são os teus amigos? Quem são as pessoas com quem você mais se relaciona? Tem gente que às vezes acha que é demais. Ai, esses crentes é o tempo todo na igreja. Meu Deus, eu ligo para fulano de tal, está onde? Estou na célula. Está onde? Eu estou no Tadel. Está onde? Eu estou num culto. Está onde? Eu estou no empreendendo. Está onde? Eu estou no Difla, em misericórdia, o tempo todo dentro da igreja. Esses crentes são tudo uns tapados, né? Misericórdia. Tem gente que pensa assim. Ou você nunca conversou com alguém que pensa isso de você? Só tem um detalhe, querido. Nós passamos 1/3 do nosso dia dormindo, pelo menos deveríamos, né? 8 horas das 24 horas dormindo. 8 dessas 24 horas trabalhando. E no trabalho a gente não pode escolher com quem se relaciona. Não é assim? A gente não pode. As 8 horas que sobram, queridos, nós precisamos ser muito intencionais com essas outras 8 horas. Muito intencionais. Se nós desejamos nos parecer com Cristo, nós temos que utilizar não só as 8, mas as 16 em que estamos acordados para a glória de Deus. Trabalhando, mas orando internamente, trabalhando, mas vigiando para manifestar o caráter de Deus, trabalhando, mas aproveitando os mínimos momentos de descanso para fazer a obra de Deus, para pregar o Evangelho, porque dessa maneira, nos relacionando com Cristo, nós seremos gradualmente transformados em quem Ele é. Isso já aconteceu no momento que nós convertemos, o nosso espírito já foi completamente aperfeiçoado, mas a nossa alma e o nosso corpo ainda não. Então, quando nós temos relacionamento com pessoas que também estão buscando a Cristo, quando especialmente nos relacionamos com Cristo através da oração, através da palavra, você pode ter certeza, você vai ser transformado, você vai se parecer com Ele. Disso você pode ter certeza. Só existe uma maneira de nós modelarmos o Rei, através desse relacionamento. Mas só podemos nos relacionar com quem conhecemos. Não é assim? A gente só pode se relacionar com quem a gente conhece. E conhecer alguém demanda tempo. Não dá para dizer conheço alguém se eu não tenho tempo com essa pessoa. Meu avô dizia que um casal que se casa verdadeiramente só se conhece depois de comer junto o primeiro quilo de sal. Antes disso, esse casal não se conhece. Pode ter namorado 20 anos, ainda não se conhece. Só vai se conhecer depois do casamento. Então, solteiros, presta atenção aqui em mim, né? Como diz os mineiros, né? Presta atenção em mim aqui, solteiros. Presta atenção. Não se aveste, não. Tá bom? Não se aveste, não. Presta atenção em alguns pontos. No momento que você decidir, agora chegou a hora de casar. Quando faltar 1 ano para chegar esse dia, aí você começa a escolher a pessoa com quem você vai casar. E pastor, como é que eu vou escolher? Né? Deus vai me dar um sonho? Não, querido, não é assim não. Não é dessa maneira não. Você, por se relacionar com Cristo, vai estabelecer uma régua, né? Um parâmetro dessa pessoa. E durante aquele ano que você diz, pronto, durante esse ano aqui, eu vou procurar a pessoa com quem eu vou casar. Na hora que eu encontrar essa pessoa, né? E essa pessoa vai ter essa característica aqui, que eu já estabeleci antes,
né? Ela vai ter essa característica aqui. Na hora que essa pessoa aparecer, aí eu vou lá e pergunto se ela quer fazer uma caminhada comigo, né? Se ela quiser, amém. Se ela não quiser, porque ela é uma desviada. Não, brincadeira. É não. Né? É não. Tá certo? É dessa maneira, querido. Não precisa se afobar. Né? Não precisa se afobar. Não precisa se apressar. O que é necessário? Conhecer como é a pessoa com quem você quer casar. Então, você vai estabelecer as características e vai procurar naquela pessoa as características que você quer. Porque senão corre o sério risco de você escolher errado. De você escolher errado. Então, quando nós nos relacionamos com Cristo e percebemos verdadeiramente quem Ele é, e não o que as pessoas dizem que Ele é, mas quem verdadeiramente Ele é, a partir desse momento, nós conseguiremos obedecê-lo melhor. Eu confesso para vocês que lá no início da minha caminhada como cristão, quando errava, eu olhava, ou melhor, eu nem olhava para Jesus. Eu dizia, não, Jesus não vai nem querer olhar para mim depois do que eu fiz. E aí o que é que eu fazia? Me afastava. Né? Me afastava da presença, me achava indigno, né? Eu me achava insuficiente para Deus. E de fato, nós somos indignos, insuficientes, nós somos tudo isso, mas Ele não se afasta de nós por causa da nossa insuficiência. Ele não deixa de nos amar por causa da nossa falha. Ele não deixa de nos amar por isso. Mas eu só pude perceber isso depois que eu converti, depois que eu entreguei minha vida a Jesus e passei a conhecer a Jesus como verdadeiramente Ele é, misericordioso, amoroso, santo, justo. Eu pude perceber que Ele já castigou o meu pecado na cruz. E a partir desse momento eu passei a me relacionar com Cristo de uma forma muito mais autêntica. Porque eu só via um Jesus santo e justo, mas eu não percebia um Jesus Cristo misericordioso e amoroso. E Ele é misericordioso e amoroso. Então nós precisamos conhecer a esse Rei, para que esse Rei possa nos transformar. E como conhecer esse Rei, querido? O Rei é a palavra. João 1, 10 a 13 diz, aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Sabe, queridos, crédulos ou incrédulos, todos pertencemos a Ele. Todos, crendo ou não crendo, pertencemos a Ele. Mas somente são filhos aqueles que o recebem. Tá bom? Então, as pessoas que não creem em Cristo, elas deixam de pertencer a Cristo? Não. Elas são de Cristo. Elas pertencem a Cristo. Elas foram feitas por Deus. Elas são criatura de Deus e carregam em si uma imagem de Deus, deturpada pelo pecado, mas carregam em si a imagem de Deus. E por isso todas as pessoas precisam ser respeitadas em sua dignidade, tá certo? Em sua dignidade. Mas é importante perceber que só se adquire a condição de filho de Deus quando nós somos adotados por Deus através da nossa conversão. A partir do momento que nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a partir desse momento nós somos filhos de Deus. E ser filho de Deus é diferente de simplesmente pertencer a Ele. Ser filho de Deus, queridos, é uma manifestação de que nós expressaremos o DNA do nosso Pai, que é Deus.
Nós expressaremos o temperamento, o caráter, nós manifestaremos em nós o nosso Pai. Isso é ser filho de Deus. Tem pessoas que elas entendem o seguinte: não, Deus criou a humanidade, mas ele disse: eu vou criar essa humanidade todinha, mas acho que eu só vou salvar alguns. Vou salvar aquele outro ali, acho que aquele, o resto vai tudo para o inferno. Decidi assim. Há quem creia dessa maneira. Conhecendo a Deus na Bíblia, eu não posso crer que ele seja assim, de jeito nenhum. Agora, ele é onipotente e ele é onisciente, o que quer dizer que ele sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam. Isso chama-se presciência, tá certo? Então, por meio da presciência de Deus, ele sabe que alguns não o receberão. Tá certo? Ele sabe que alguns não o receberão. Mas aqueles que o receberem, melhor dizendo, aqueles que o receberem, a palavra está dizendo, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Tá certo? Então, quero deixar bem claro para você, não acredite quando alguém chegar para você e disser, não, foi Deus que quis assim. Foi não, querido. Não aceite essa onda, não. E teve lá a enchente do Rio Grande do Sul. Castigo de Deus, foi Deus que quis dessa maneira. Não foi não, querido. Leva a mal não, mas não foi não. Se houve enchente lá no Rio Grande do Sul, até onde eu saiba, foi porque não prestaram atenção na manutenção lá de uns equipamentos, até onde eu saiba, né? Até onde eu saiba, desde que o mundo é mundo, tem períodos que chove mais, tem períodos que chove menos, né? Então não dá para dizer que o mal veio de Deus, não. Não, Deus não quer matar ninguém, não, querido. Quem mata a pessoa é o pecado. Não é Deus, não. Então, não aceite essa visão determinista de que Deus quis dessa maneira. Então, se Deus quis dessa maneira, eu posso fazer de tudo e não vai mudar. Não, querido. Deus nos entregou a nós mesmos, o nosso destino. Tá certo? Nós não fomos predestinados por Deus ao inferno. Nunca aceite isso. Nunca. Nunca. Agora Deus, na sua presciência, sabe quem não vai escolhê-lo e quem vai crer nele. E todo aquele que nele crê, certamente viverá a eternidade com ele. Disso não tenha dúvida. O rei é o Criador. Romanos 11, 34 a 36. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Sabe, queridos, nós não temos que questionar a Deus sobre o que ele pode fazer por nós no futuro. E sabe por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nessa igreja aqui, vocês não fazem ideia de como o povo casa, viu? Tá certo? Se tiver alguém aqui achando que não vai casar, é só congregar aqui na Paz Church Sobral e você vai casar. Tá certo? Brincadeira, viu? Brincadeira. Você vai casar. Ou igreja para o povo casar. Onde é casar e ter menino é aqui mesmo. Impressionante. Mas o que eu acho interessante é que normalmente as pessoas quando casam, elas têm aquela visão romântica, né, de filme. Vou passar a minha lua de mel no local paradisíaco. Todo mundo sonha, não está errado sonhar com isso, né? Não está errado sonhar com isso. Mas eu sou meio estraga-prazeres quando eu vejo casal com esse tipo de pensamento. Porque eu tenho que dizer para ele, eu sou pastor, né? Eu tenho que dizer, querido, eu preciso te advertir, tá certo? Preciso te advertir, casamento é maravilhoso.
Maravilhoso. Você pode atrair o céu para a terra no seu casamento. Pode ter certeza disso. Você pode ter um vislumbre do que é o céu no seu casamento. Pode ter certeza disso. Mas isso só vai acontecer se você compreender que você precisa apresentar o seu casamento a Deus. E apresentar o seu casamento a Deus é fazer com que o reino de Deus se estabeleça no seu casamento. É fazer com que o rei da sua casa seja, antes de tudo, Jesus, depois o líder da casa. Depois o líder da casa. E o líder da casa, querido, quero deixar bem claro, precisa ser o homem. Quando não é o homem, não está glorificando a Deus no casamento. Logo, não dá para dizer que é um pedacinho do céu na terra. Tá bom? Eu espero que as mulheres compreendam essa minha fala. Hoje nós estamos vivendo um período de muito protagonismo feminino e não tem nada de errado com isso. Em protagonismo feminino. Mas nós precisamos compreender que faz parte do plano de Deus para homem e mulher na terra, que cada um tenha o seu papel. E o papel do homem é liderar. Eu sei que quando a gente fala a palavra liderar, as pessoas pensam mandar. Mas liderar não é mandar. Liderar não é mandar. Pelo contrário, quem manda está provando que não é líder. Liderar é influenciar. Então, homens, pelo amor de Deus, influenciem suas mulheres. Homens, pelo amor de Deus, influenciem seus filhos. Liderem sua esposa, liderem seus filhos, porque se as nossas famílias não forem constituídas dessa maneira, com um homem que esteja disposto a influenciar e assumir a responsabilidade pela família, nós estaremos mal. Estaremos mal. Quem aqui é homem e é casado, levanta a mão. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, muito séria, muito séria. Se algo der errado na sua família, a responsabilidade é sua. Se algo der certo, o mérito foi da sua mulher e dos seus filhos. Mas se der errado, a responsabilidade é sua. Vocês estão percebendo o tamanho da responsabilidade que tem um homem? Fica mais fácil para as mulheres se submeterem dessa maneira? Fica mais fácil? Perceber o fardo que um homem cristão, temente a Deus, tem sobre os seus ombros? Glorificar a Jesus no casamento. Isso não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Por isso Deus constituiu a mulher auxiliadora desse marido, para que ela ajude esse marido a se parecer com Cristo. Captou agora? Ficou mais fácil se submeter? Mulheres. Ficou mais fácil, ou melhor, mais fácil não. Vocês assumiram agora o peso que tem homens. Ser homem cristão, influenciar as suas esposas e filhos e não simplesmente mandar neles, servi-los e não ser servido por eles. Ficou mais fácil compreender? Homens, o rei é o Espírito. João 16, 7, 8 e 13, 14, a palavra nos diz: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará
o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Eu acho tão interessante esses versículos, porque o homem, nós homens, entregues a nós mesmos, nós temos uma tendência, uma tentação de querer criar algo novo, não é? Eu quero deixar a minha marca na eternidade. Eu quero que no futuro as pessoas saibam que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu fiz tal coisa, não é assim? Jesus fez isso? Fez? Não. Em nenhum momento da vida de Jesus na terra, ele se preocupou com isso. Nenhum momento, pelo contrário. Ele dizia, eu estou aqui não para fazer o que quero, mas para fazer o que o Pai deseja de mim. Da mesma forma, essa palavra está dizendo sobre o Espírito. O Espírito Santo não está aqui na terra, e ele está morando dentro de nós. Ele não está aqui para fazer nada novo. Ele não está aqui para criar algo novo. Ele está aqui para simplesmente obedecer ao Pai. Ponto. Só isso. E às vezes a gente fica chateado porque o pastor não está aproveitando o meu chamado na igreja. Querido, nosso chamado é servir. O nosso rei se manifestou na terra como servo e não como protagonista. Ele não esteve aqui para deixar a marca dele na história, mas deixou. Então, quando nós temos que nos esforçar para deixar a nossa marca na história, nós estamos trabalhando para algo que perece. Mas quando nós não nos preocupamos com isso, mas buscamos simplesmente glorificar aquele que já fez tudo, você pode ter certeza, você vai deixar uma marca na eternidade. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Você consegue compreender isso? Sabe, queridos, o rei é o libertador. Apocalipse 5, 9 e 10 diz, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Quem é que vai reinar sobre a terra, querido? Somos nós. Somos nós. De que maneira? Tendo o rei entronizado no meu coração. Então sou eu que vou fazer algo novo? Não, querido, quem vai fazer algo é o rei que está entronizado no meu coração. E ele não tem nada de novo para fazer não, porque tudo que era para ser feito, ele já fez. Ele já fez. Ele está entronizado no meu coração simplesmente para me levar, para me encaminhar para onde ele quer que eu chegue. Tá bom? E aí eu vou dar um nó na cabeça de vocês agora, porque eu acabei de falar que Deus não predestinou ninguém para o inferno e nem para o céu, né? Mas Ele predestinou todo aquele que cumpre os seus decretos a chegar ao resultado que Ele estabeleceu. Isso Ele predestinou. Então todo aquele que nele crê está predestinado à eternidade. Todo aquele que nele crê está predestinado à eternidade. Mas aquele que não crê, que teve a oportunidade de crer e não creu, infelizmente, vai para outro canto. E não para a eternidade com ele. É interessante que essa palavra diz, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Ei, queridos, vocês perceberam que o objeto comprado fomos nós? Percebeu? Percebeu que não tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele, que nos comprou? Percebeu que tudo que Ele fez na cruz não tem nada a ver com o meu ego, mas tem a ver com o propósito dEle para mim? Tem tudo a ver com o propósito dEle para mim.
Então não tenho que andar preocupado, qual é o meu propósito de vida, eu quero deixar minha marca na eternidade. Eu não tenho que me preocupar com isso, não. Eu só tenho que me preocupar, querido, em obedecer a esse rei que é tão amoroso, a esse rei que é tão perfeito e santo. É o que eu tenho que fazer, porque eu fui comprado com o sangue dele. Tem algo mais precioso no universo que o sangue de Jesus? Nada. Nós fomos comprados por alto preço. Quando a gente fala isso, as pessoas imaginam o seguinte: foi comprado por alto preço, Jesus teve que suportar a morte, Jesus teve que suportar tal coisa, por isso que é um alto preço. Não só por isso, querido, mas porque o sangue de Jesus é o único sangue que nunca teve pecado. É o sangue mais importante de todo o universo. Foi por meio dele que tudo foi criado. Tudo que existe foi criado por meio de Jesus Cristo. E ele deu o sangue dele. Sangue é vida. Ele deu o sangue dele para nos purificar de todo o pecado, para nos comprar do reino das trevas e levar para o seu reino. Quando nós temos consciência disso, dá para viver do jeito que a gente quer viver assim? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não dá, minha gente. Não dá. Quando a gente tem consciência de que nós fomos comprados, de que nós éramos escravos do pecado, mas agora nós somos escravos de Cristo. Tá certo? Escravos de Cristo. Vou repetir. Nós somos escravos de Cristo, mas escravos que também são servos e escravos que também são filhos. Quem é que não quer ser escravizado pelo pai? Né? Por um pai que é perfeito, por um pai que é santo, por um pai que deseja para nós coisas muito melhores do que nós podemos imaginar ou sonhar um dia na nossa vida. O rei é santo. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Meu Deus, mais claro do que isso, impossível, né? Eu sou o Senhor, seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você. Então, queridos, nós deveríamos amar a lei, nós deveríamos amar a lei de Deus, amar, e não discutir se ela já foi ou não abolida. Eu vejo um bocado de crente, legalista, a lei já foi abolida. Foi? Não, querido, a lei não foi abolida não. Jesus deixou muito claro, eu não vim para revogar nenhum tio da lei, mas para confirmá-la, porque a lei é a instrução de Deus para nós. É através da lei que Deus nos encaminha à felicidade. Porque felicidade não é a satisfação do meu desejo pessoal. A felicidade é estar no centro da vontade do Senhor. Isso verdadeiramente é felicidade. O rei é servo. Se o rei é servo, quanto mais nós devemos ser servos, né? Se o nosso rei é servo, imagina quem é servo do servo. Isaías 53:6, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Meu Deus, apesar de Deus ter nos dado a lei, ter nos dito o que fazer, ter nos mostrado o caminho, nós nos desviamos desse caminho para fazer a nossa vontade. E sabe o que é que Deus fez? Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos nós nos desviamos do caminho. Deus estava dizendo aqui para a gente, olha só o que é isso. Eu vou
mostrar para vocês o que é isso, né? A gente aqui estava cego por causa do pecado, tá certo? Cego aqui por causa do pecado. Aí Deus está dizendo, vai para frente, continua em frente, continua em frente, continua em frente, para. Aí a gente continua andando. Pá, caí no abismo. A culpa foi de Deus? Não foi, Ele mandou parar bem aqui. Mas eu disse, eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim não. Aí vai bater no abismo. E depois de Deus me mandou para o inferno. Não, querido, não foi Ele que te mandou não, foi você que quis ir. Não foi Ele que mandou não. Pelo contrário, Ele nos mostra, Ele diz o que nós devemos e não devemos fazer para termos paz. Quem quer viver em paz aqui? É bom demais, né? Viver em paz. É maravilhoso. Aí Ele diz, quer viver em paz? Siga as minhas instruções. Quer viver uma vida reta? Presta atenção no que eu estou te dizendo. O rei é sacerdote. E sabe o que é ser sacerdote, querido? É assumir a responsabilidade. É por isso que todo pai, todo homem em casa precisa ser o rei da casa e o sacerdote da casa. Tá certo? Homens, ei, presta atenção aqui em mim. Homens, vocês precisam ser reis e sacerdotes, mas não reis segundo o mundo, reis segundo o reino de Deus. E o rei de todos nós se fez servo, tá certo? Então, reis das suas casas sejam servos das suas esposas. Eu não ouvi um glória a Deus das mulheres, rapaz. Vocês não querem não, é? Vocês não querem não? Não querem não? Estão querendo não, né? O rei é pai. Romanos 8, 15 a 17. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se, de fato, participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Então, existe algo que nós temos que fazer para participar da glória de Deus? Tem. O que é? O sofrimento. Ai, pastor, então eu vou procurar ser um mártir. Não, querido, não é o sofrimento que você procura, não. É o sofrimento que chega até você. Não é o que você procura, não. Tá certo? Não queira ser mártir, não. Nenhum dos homens que morreu por amor de Cristo, deliberadamente foi lá, abriu o peito, eu quero morrer por Cristo. Não, não foi assim não. Nenhum deles chegou, eu quero me chicotear por Cristo, eu tenho que sofrer porque Cristo sofreu. Nenhum deles. Nenhum deles. Mas diante do sofrimento eles disseram, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então pouco importa se eu vou sofrer, mas se eu puder passar mais tempo aqui na terra para glorificar o Senhor, ótimo. Mas para mim, melhor estar com Cristo do que estar nessa terra. Sabe, queridos, nós precisamos compreender que esse rei é assim, e que nós precisamos imitar a esse rei e pai. O rei é glorioso. Isaías 53, 11 a 12. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Ele conquistou essa glória, queridos, na cruz. Vamos ficar de pé? Romanos 8,33 nos diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus?
É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia.